resgatei meu cartão black. Resgatei meu cartão black, liguei o Kazek que até atendente sorriu. Comprava na 25 e hoje na Lacoste eu deixei 25 mil. Comprei até uma pretona. Estamos aqui com o João Pedro, acabou de fazer o golaço lá no jogo. A gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar sobre o momento do time. Começando falando desse gol, como é que foi tipo, a importância dele para você e para o time também? Então, cara, foi uma importância extremamente boa. No momento que a equipe estava em uma dificuldade, desde o final do primeiro tempo, o JD acabou sendo expulso. Então, a gente jogou o finalzinho do primeiro tempo com um a menos e o segundo tempo inteiro também. Mas nossa equipe nunca deixou de lutar, de acreditar. E creio eu que Deus me abençoou. O gol veio na hora certa, nos acréscimos. Então, foi um gol espetacular. Estou muito feliz por ter ajudado a minha equipe a levar para as penalidades e a gente ter saído vitorioso. E o que tu sentiu tipo, na hora do gol, tá ligado? Que eu não faço a mínima ideia como que é fazer um gol tipo, profissional, mas na hora de você fazer um gol daquele, o que tu sente? Pra ser bem sincero, eu já tava com isso dentro de mim, já tava profetizando isso na minha vida. Tu já sabia que ia fazer o gol? Cara, eu já sabia. Quando eu acordei no dia do jogo, eu falei pros meus pais, pras pessoas que eu converso no dia a dia, falei, hoje tem gol do Jota. Hoje tem gol do Jota. Mano, e a gente tomou o gol, acho que foi aos 83, por aí. E eu olhei, ficava olhando toda hora pro telão e ia 87, 88, 89. E eu com isso na cabeça. Eu vou fazer o gol, vou fazer o gol. E graças a Deus eu tava no momento certo, no lugar certo e Deus me honrou. Mas a emoção, assim, na hora ali, cara, eu não sabia como comemorar. Eu vi, vocês até derrubaram o bagulho lá. Derrubou uma placa e tudo. Tipo, em algum momento do jogo, tu olhou e falou, hoje não dá. Porque teve o cartão vermelho, teve o gol que sofreu. Hoje a gente teve uma reunião sobre isso, a gente não ter deixado de lutar até o final, mesmo com um a menos, sabe? A gente começou bem o jogo e tal, teve essa situação do João ter sido expulso, mas se for ver, a gente comandou o jogo todo, mesmo com a menos, a gente estava atacando toda hora e eles respeitando a gente indo para cima, a gente acabou tomando um gol, mas mesmo assim a gente continuou pressionando os caras, continuou tentando fazer o gol e foi isso, cara. Nosso time, pelo menos na minha cabeça, mas creio que na equipe toda não passou nenhum momento assim de desistir, hoje não vai dar, sabe? Foi bastante isso, mano. Eu sempre, até o final, sempre tava pensando que eu ia fazer o gol, que a gente ia conseguir empatar, que a gente ia conseguir sair vitorioso. E esse negócio de nunca desistir e tal, tem essa mentalidade, é uma coisa que vem muito da direção técnica, do José, ou é mais coisa individual de cada jogador? Ele vem trabalhando isso desde o início, né? Essa competitividade na nossa equipe. Então, a comissão trabalha bastante nisso nos treinos, na competitividade, nunca deixar de desistir nenhuma bola, sempre lutar por todas as bolas até o final. Então, nossa equipe está bastante preparada para todos os momentos de qualquer situação. Tanto perdendo ou tanto ganhando, a gente está totalmente preparado. E agora voltando um pouco pro gol, você sempre tá batendo escanteio, falta, essas coisas da bola parada e finalização, é uma coisa que você mesmo como zagueiro fica treinando muito, é mais natural mesmo da hora? Não, eu venho treinando sim, tô tendo essa oportunidade, né, de estar cobrando as bolas paradas, escanteios, faltas, então eu venho treinando no dia a dia, né, porque no jogo vai precisar. E essa questão de finalização também já vem de mim. Então, e creio eu que isso daí é muito fruto do meu trabalho. A gente vem treinando a semana toda, bola parada, finalização, sim, jogo reduzido, e que isso que precisa muito, né, de finalização. Então, a gente vem trabalhando bastante isso nos treinos e graças a Deus saiu o gol, né?
só tenho a agradecer a eles, né, pela oportunidade e também por estar correspondendo, né, creio eu. Então, pra mim também eu gosto, sabe, é tranquilo. Mas quando eu cheguei aqui, claro, eu falei, não, mister, Deixa comigo. deixa comigo. Se você estivesse no FIFA, na tua cartinha lá, você acha que ia estar quanto lá de falta? No momento, Agora. no momento, pô, 80. 80? 80 tá bom, né? Não, tá ótimo, pô. 80 tá ótimo. Tá bom, né? Você acha que uns 90 de finalização? Não, finalização não, né? Mas tua finalização é boa, pô. Você é louco? Aquela Ah, curva lá, tá uns brincando? 87, né? pô. Por aí, tá bom. Pique Vinícius Júnior, né? E agora, tipo, a gente tava falando da diretoria, também da comissão técnica. Qual que tu acha que é a maior diferença entre eles e os outros times? Porque o Crown Legacy disparou, assim, de um jeito que ninguém esperava. Qual que é a maior diferença entre o Crown Legacy, o jeito que vocês são treinados e tal, com os outros times? Ah, cara, acho que desde o início a gente criou um vínculo, né? A gente criou uma família mesmo, um grupo de verdade. É todo mundo correndo um pelo outro, é um conjunto. Então, o Mister também, desde o início, colocou essa competitividade na gente, de a gente sempre querer vencer todos os jogos, independente do adversário. Mesmo a gente entrando, respeitando eles, mas a gente sempre entrando com a mentalidade de vencer. Então, eu acho que essa é a diferença do nosso time, sabe? O nosso time é muito unido, é uma família mesmo, é um grupo. E quando a gente entra em campo, a gente só entra em vencer. Só os 3 pontos que nos interessa. E tipo, você, o João, o Thiago chegaram aqui sem falar nada de inglês, né? Como que foi isso no começo e como que tá indo agora? Então, no começo foi um pouco difícil, né, pra gente se adaptar, tal, o clima, outro país. Mas a gente começou a fazer aula, o clube ofereceu essa oportunidade pra gente. E também no dia a dia a gente tem a ajuda da nossa comissão, também os atletas também querem ajudar a gente, isso também foi bastante importante, mas também vem da gente, né, querer aprender, né? Então, hoje em dia a gente já sabe se comunicar dentro de campo, fora de campo, a gente já tá falando bem. Então já dá pra fazer entrevista aqui em inglês já? Ah, ainda não. Ano que vem dá. Ano que vem já tá. Mas eu, JD, Yuri, a gente já tá falando bem, já tá entendendo bem. Thiago, Josué também já tá melhorando. Mas eu, JD, a gente quis fazer uma aula à parte, né? A gente tá fazendo uma aula à parte fora do clube de inglês, que é muito importante pra gente, pra nossa carreira e pra gente se comunicar aqui dentro do clube, saber falar um bom dia, um tudo bem, o simples, né, pelo menos. Então, eu creio que o inglês é muito importante pra gente. E quando tu chega aí, tipo, tem o pessoal lá na recepção, o que que tu fala? Ah, depende, né? Se tá à noite, se tá de manhã. Tá de manhã, mas a gente chega sempre chega assim. de manhã, né? Eu falei, morning, how are you? Tal, entendeu? Tá brincando? Good, you, good, great. Ah, você tem que saber, Já né? tá desenrolando então, pô, tá doido? Daqui a pouco vai estar dando curso pros caras. Igual até os gringos do time parece que tá virando brasileiro também. Eu passo pelo Marco, ele fala fé. Vem com fé. Aí eu passo do vestiário, vocês estão tocando funk. Como é que tá isso aí? Ah, mano, na resenha nós comanda, né? Não é segredo. Então quem pega a caixinha é sempre os brasileiros lá. Ah, depende. Antes do jogo, a gente deixa eles colocar as músicas dele, né? A gente fica no nosso foninho, na nossa concentração. Eles colocam as músicas deles lá, mas aí depois do jogo, aí esquece. Aí Depois do jogo é só funk, pagode. Mas, pô, Dave, Gurman, Marco, Nicola... Os caras amam, né? Mano, o clube todo, a equipe toda, todo mundo fala português já. Todo mundo sabe uma frase, todo mundo sabe uma palavra.
Jacob, nossa, o Jacob é uma figura também. Da última vez que a gente fez a entrevista foi lá no começo da temporada, nem tinha começado ainda. Tu já tinha, sinceramente, já tinha essa expectativa que o time ia estar do jeito que tá agora? Ou tu achou que ia ter um começo mais devagar e tal? Eu sempre acreditei na nossa equipe, sabe? No começo a gente teve altos e baixos ali, né? Desce um da primeira equipe, sobe um para a primeira equipe, nunca jogava um time completo. Mas desde do primeiro jogo que eu joguei, que eu estreiei, eu já senti isso do nosso time, sabe? Que a gente poderia chegar onde a gente já chegou e poder alcançar ainda mais, sabe? Agora, pra encerrar, a tua expectativa pro resto da temporada? Já classificou pros playoffs já? E agora pro resto, qual é a expectativa? Então, nosso primeiro objetivo já foi alcançado, né? Que é classificar para os playoffs. Agora o segundo é a gente terminar a primeira fase em primeiro. E agora o terceiro é chegar nos playoffs, ser campeão da nossa conferência e depois ser campeão da MLX Nest Pro, né? E meter logo uma bandeira lá do Brasil. Não é segredo, nós já vai cravar no meio do campo. E eu vou lá pro meio, esses caras vão me tirar, certo? Então é isso. Não, rapaziada, agradecer aí a oportunidade aí do Charles, do Crawl, do Charles Brasil, pela essa entrevista aí, pelo esse tempo que ele separou para fazer algumas perguntas para mim. E é isso, tamo junto, forte abraço, muita fé em Deus. Falou, gente.